Meus amigos, vamos conversar sobre a dor e a alegria. Será que elas podem conviver? Será que elas podem estar juntas? Olha, nesses dias atuais que correm, nós parece que estamos perdendo até o espaço para sofrer. Parece que ninguém mais sofre. Parece que não existe mais dor. Pelo menos as mídias sociais têm demonstrado isto, não é? Até aquelas pessoas que colocam as suas fotos no leito do hospital, colocam assim. Então parece que não estamos tendo espaço para sofrer. E o pior, as pessoas estão como que abominando o sofrimento. Não é que o sofrimento seja uma coisa boa, não é isto, mas é fantasioso, é ilusório achar que não há sofrimento, que não há dor nesta vida. Há sim, e o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo estamos em dor. A dor da preocupação, a dor da ansiedade, a dor do medo. São dores. São dores. E é claro, nós estamos como que alijando a nós mesmos do processo de crescimento que a dor sempre traz. E eu não estou com discurso piegas, religioso. Vocês sabem que isso não faz parte da minha forma de pregar. Mas a dor gera sim crescimento. Experimenta a alma. Parece que amadurece, reforça. Alguma coisa acontece quando nós estamos nela e passamos por ela. Aí é que vem agora o desafio. A alegria também deve ser parte integrante da nossa vida. E a dor não pode, ou pelo menos não deve, a bem da nossa saúde psicofísico, social, perturbar a existência da alegria. Mas Medrado, como ser alegre sentindo dor? Mudando paradigmas. Observe que quando eu falo alegria, eu não falo felicidade. Eu falo alegria. Alegria, o prazer de sorrir, da satisfação de ser, a alegria de estar a cada dia num processo de combinação de tudo aquilo que é viver, de tudo aquilo que é realizar no nosso dia a dia esse desafio de sermos tristes e alegres, sorridentes e chorosos, nos permitir tudo isto, nos permitir a humanidade que somos, nos permitir a humanidade que temos. E isto é desafiante. Agora, como tentar fazer esta conciliação? Deve ser, Solange, um problema que os seus pacientes lá com você na psicanálise trazem sempre. Como fazer esta conciliação? Primeiro, é não achar que a vida não tem dor. É o primeiro ponto. É a aceitação da dor. Olha,
A aceitação da dor não significa a passividade na dor. Não. A aceitação da dor é você trazer para você, para o seu sentimento de existir, a certeza de que você está sofrendo, você sofrerá, mas que a dor pode ser minimizada em razão de você não se achar um castigado por Deus. Ou, como ainda se diz dentro, inclusive, do próprio movimento espírita, você não se achar em processo kármico. É o meu karma. Eu tenho que passar por isto, por isso eu vou passar até o fim. De forma alguma. Karma é proposta de superação, não é de submissão. Karma é proposta de compreensão, não de alienação. Compreender que os processos acontecem porque estamos submetidos a leis mentais, a leis espirituais. Simplesmente assim. Aí começamos a distensionar. Não vamos viver de uma forma equivocada, achando, por exemplo, que aceitar a dor é uma resignação incondicional a ela. Eu não gosto desta palavra resignação, porque dá uma ideia de passividade. Você está resignado, então tá, tudo bem. Pode dar porrada, pode maltratar. Não. Aceitação é ativa. Eu aceito, mas não permito o controle pela tristeza. Sim, então como fazer? Não ficar sentado com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque ela vai chegar mais rápido. Não, é se mobilizar, se motivar, buscar, tirar o foco da dor, o que não quer dizer esquecê-la, porque há pessoas que estão passando por problemas, por dores, e ficam assim, vamos ver no que isso vai dar, e não resolvem. Não é isto. É buscar sim a certeza de que você precisa ser o protagonista da sua vida, não o coadjuvante. Você não deve ler script de ninguém. Você deve escrever o seu script. Você deve escrever o seu roteiro. Mas, Medrado, como podemos fazer isso numa vida de interrelacionamento? Aí é claro, você negociando, fazendo concessões, mas não apenas só concessões. É você fazendo concessões e também dizendo não. Não aprendemos, não fomos educados a dizer não, para não desagradar. Mas aí nos desagradamos. Fomos educados ao tudo bem, como você quiser. Não. Tudo bem que não seja como você quer, mas que pelo menos passe a ser tudo bem, como nós quisermos. E isto é distensionar a dor. E aceitar a dor significa, inclusive, também se sentir responsável por ela. E não criar a necessidade de culpar. Eu não tive sorte. Não me deixaram fazer. A culpa foi dele, a culpa foi dela. Não.
Não, assumir. E eu preciso fazer o quê? Para mudar, para reconstruir, para refazer. Independentemente do outro, independentemente da outra. Meus amigos, Nietzsche, esse filósofo, ele nasceu na Prússia, quando ainda era Alemanha, não era Alemanha, mas hoje em dia é Alemanha. Ele escreveu um livro. Esse livro é um livro de fácil leitura, são 5 capítulos apenas. A Gaia Ciência. Quando eu fazia filosofia e fomos estudar esse livro, eu já fui com aquele preconceito, porque é nesse livro, A Gaia Ciência, que ele diz que Deus morreu. É exatamente neste livro. Então, quando o professor, eu me lembro bem dele, Pedra, nos propôs um estudo em grupo, eu falei assim, eu vou estudar Nietzsche. Nietzsche é pessimista. E aquele conhecer de ouvir falar, falei, pô, disse que Deus morreu. Mas em verdade, o conceito não é este. Não é este. Ele não fala que Deus morreu, essa morte do deixar de existir. Ele propõe na reflexão, Deus morreu, como a forma de, no século XIX, os intelectuais de então, as pessoas de então, quebrarem aquele vínculo de moral judaico-cristã. Ou seja, com todo aquele caldo cultural do racionalismo, do iluminismo, do positivismo, aquilo tudo na Europa. Então, o vaticinar que Deus morreu é exatamente dizer, Deus, a moral cristã, não estão mais em voga. E a gente vê pelos dias atuais exatamente que isso foi que se confirmando, se consagrando. Hoje em dia nós não ouvimos mais ninguém dizer, ainda bem, que é temente a Deus. Quer dizer, talvez nossos avós, não é? Mas a gente não vê mais isto. Então a moral daquela época era uma moral que se ocupava exatamente desse processo de cultivar a dor, de referenciar a forma de sofrimento aqui na terra, para termos o prazer, o gozo nos céus, no mundo espiritual. Então nós colocamos isso como um paradigma. Não, se eu estou aqui na terra eu tenho que sofrer, é pouco que eu sofro, eu tenho que sofrer mesmo. Eu sempre quando eu falo, e vocês já ouviram isso dezenas de vezes, eu sempre quando falo de sofrimento, eu só me lembro de uma criatura que ela atribuía tudo ao karma. Tudo é o karma, é o karma, é o karma, é o karma, tudo era o karma. Vocês vão lembrar dessa história? Eu vi a criatura com o dedo do pé enorme, desse tamanho, o dedão do pé. Pô, toda vez vocês falam isto. É a permissão poética. Tudo bem, desse tamanho, enorme. E eu quando vi aquilo, cheio de pus, supurando, vocês sabem o que é pus, não sabem? E assim, aquele amarelo sanguinolento, doutora Rita, saindo assim, verde, escorrendo assim do lado. Aí quando eu olhei aquilo, e ela andava, Norma Rangel, mostrando intencionalmente o dedão, porque ela andava assim. Ela queria destacar o dedão dela. Eu falei assim, menina, o que é isso, pelo amor de Deus? Ela, uma unha encravou e infeccionou. Eu disse, minha, por que você não tira então essa unha? Você é maluco? Eu virei assim, ainda que alguns digam, eu não sou não. Medrado, e o meu karma? Eu disse, como é esse negócio? Eu chutei muita gente em vidas passadas. E agora eu tenho que sofrer. Eu virei assim, vai perder o dedo
vai perder o pé, que seja feita a vontade de Deus. Então quer dizer, é a história do depurar-se pela dor. É o que se chama de ascese espiritual. Meus amigos, os tempos são outros. Talvez, mas naquela época, século XIII, não existia ainda o espiritismo, que na época de Francisco de Assis, isso fosse reverenciado como, poxa, né? Porque Francisco, inclusive, se flagelava, se jogava no gelo para poder sucumbir o desejo sexual. Mas hoje, a visão é outra. Então, nesse livro, A Gaia Ciência, Nietzsche propõe, ele diz que há duas formas de se vivenciar o sofrimento psíquico. E que essas duas formas ainda são muito cultivadas. Olha, ele disse isso no século XIX. Estamos no século XXI e vamos ver que, de certa forma, isso ainda é muito vigente. Ele falava do modo judaico-cristão, no cultivo da culpa, a culpa, a culpa, a culpa. A doutrina espírita, eu vejo muitos pregadores também ainda acentuando isto, a culpa, a culpa, a culpa. No catolicismo se batia no peito, né? Minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Pô, quer dizer, ainda reforçando, não era só uma culpa não, não era uma culpinha qualquer não, era máxima culpa. Então, para ser uma coisa forte, tinha que ser máxima. O Espiritismo ainda fala isto, quando as pessoas não interpretam a lei de causa e efeito e se mantêm na visão do karma como uma predeterminação ao sofrimento, ou uma predestinação ao sofrimento. E não existe isto. Conceber uma predeterminação, uma predestinação, é anular totalmente o nosso livre-arbítrio. Anular completamente. Então não vamos censurar o estuprador, não vamos censurar o bandido, nada disso, ele nasceu para aquilo. Não tem lógica. Não tem o menor sentido. Então é claro, aí, neste culpar, vem a necessidade da punição. Vocês sabem como eu vejo muito isto? Eu vejo muito assim, mulheres que abortaram, sentem uma necessidade, uma culpa tão grande pela autopunição, que mesmo depois, quando querem ter filhos, elas não se permitem psicologicamente terem filhos. Não conseguem engravidar, porque querem se punir. Olha, são inúmeros casos de pessoas que realmente passam, de mulheres que passam por esta dificuldade. E aí, é claro, vem o desafio da superação dessas crenças que alienam, que travam, que geram prisão. E aí, nós começamos a ver a nossa vida como sempre a culpa foi trabalhada por pessoas, pela religião e por nós próprios, o que é pior. Sabe, essa coisa de eu mereço. E mais uma vez, uma interpretação equivocada de que cada um tem o que merece, que a doutrina espírita propõe. A doutrina espírita não propõe cada um tem o que merece naquele sentido, você merece, desgraçado, é a dor mesmo, o sofrimento. Não. Você merece o processo que você está passando como oportunidade, não merecimento como dor. O merecimento não no pejorativo, mas o merecimento como oportunidade de refazimento. Essa é a diferença conceitual do merecimento. E vocês sabem, o segundo ponto que Nietzsche fala nesse seu livro,
É algo meio estranho, mas vocês vão entender. O mal deixa de ser um problema, uma dificuldade, para se tornar uma força. O mal, como dor, se torna uma força. Lembre de uma dor que você teve. Olha, não é uma dor física, não. Uma dor da alma. Uma dor moral. Veja como você saiu desta dor. Você saiu mais fortalecido, mais fortalecida. Não importa se mais revoltado, revoltada, não. Mas como efeito, essa dor lhe fortaleceu. Algumas pessoas, infelizmente, se deixam perturbar por ela. E aí cai numa espiral de pessimismo, de lamento e de tristeza, e vai se aprofundando, aí se deprime. Mas há pessoas que precisam ir até o fundo do poço para ter impulso. Tudo bem. Mas transforme isto em força, sem se vitimizar. Gostamos tanto de nos vitimizarmos, não é? Achamos que com isso vamos sensibilizar os espíritos, as pessoas. As pessoas até algumas podemos, mas os espíritos não. Vocês tirem isso da cabeça. Sabe essas orações, essas fakes orações que vocês fazem. Oh Senhor, eu estou sofrendo tanto. Eles sabem. Eu penso que devem ser assim, né? Os seus mentores, vocês estão orando, seus mentores, seus espíritos. Olha lá fulano, ó, de novo com aquela ladainha. Eu não estou aguentando não, meu irmão. Aí o outro deve dizer, se você não está aguentando que é mais evoluído que eu, quanto mais eu. Tenha paciência. Agora observe a diferença. Se você se dirigir dizendo, ai meus irmãos, eu estou precisando de força. De força. Eu preciso ter força para superar essa dificuldade. O que é que eles vão fazer? Claro, poxa, para lá, está querendo vencer, vamos lá, vamos. A dor como força reativa. Proponite. Como força reativa. A dor para mobilizar você. A dor para gerar em você impulso para ir para frente. Essa deve ser a segunda forma de ver a dor. E meus amigos, porque nós sabemos que somos motivados sempre por estímulos, não é? Por estímulos. Olha, é tão forte isso. Se a gente quer fazer uma coisa ruim, a gente liga para aquela pessoa que a gente sabe que vai concordar conosco, porque a gente quer que aquela pessoa estimule, não é? Então, se vocês estão querendo trair o amor de vocês, o marido ou a mulher de vocês, não, vocês não, porque vocês não fazem isso, vocês frequentam a cidade da luz, a ética é assim, estratosférica. Mas esse povo aí fora, aí o que é que ele vai fazer? Liga para um colega, fulano, alô, esse fulano tem uma força mental muito grande. Fulano, olha, tem uma colega lá no trabalho que está me dando mole. O que é que o fulano vai dizer a ele? Ô, rapaz, vai lá, você besta! Não pega! Ah, se fosse eu, olha, então tá, deixa comigo. Aí depois vai contar a história, porque é interessante que o mais importante do que o fato é a história aumentada. Se ele quisesse realmente um conselho neutro,
Ele poderia ligar para uma amiga. Olha, fulana, tem uma colega que está me dando mole danado. Não ia dar certo não, porque antigamente a fulana ia falar, olha, você veja, seu casal. Hoje em dia a fulana está dizendo, eu também quero. Porque essa mulherada aí fora tá assim. Não é o caso de vocês, mas esse povo aí fora tá assim. Então é claro que esses dias atuais estão mais desafiadores a realmente buscarmos a nós mesmos. Porque, meus amigos, chega de estarmos buscando, como diria Freud, prazeres, ganhos secundários com o sofrimento. Aprendemos a cultivar isto. O que são os ganhos secundários com o sofrimento? É você estar ali sofrendo e as pessoas se acercando. Oh meu Deus, como sofre. Aí você respira e diz, é verdade, eu sofro tanto. E eu estou indo lá na Cidade da Luz já há 1 ano e não resolve esse meu sofrimento. Ninguém vai resolver seu sofrimento. As pessoas podem apontar os caminhos, mas você que tem que sair da sua zona de conforto. Muitas vezes a dor é uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Chamar a atenção, de receber o telefonema, e aí, melhorou? Melhorei nada. Olha, você lembra que ontem eu estava ali falando que estava com aquela dor na coluna, assim, olha, irradiou para as pernas, ó, do jeito que as coisas vão, eu acho que eu vou terminar paralítico. Vocês riem? Mas as pessoas cultivam, sim. Mas ainda há aquelas que buscam no autoengano uma forma de modificar o painel da sua vida. Ainda hoje, no meu programa da Metrópole, uma senhora falou, Medrado, o que é que eu faço? Meu marido está me traindo, são 38 anos de casamento. Aí na mensagem que eu vi, quem ouviu o programa hoje, viu eu falando. E na mensagem ela diz assim, eu estou pensando em buscar, em conversar com esta mulher. Eu disse, meu Deus, o que é que a mulher tem a ver com isso? Ela vai chegar para a mulher e dizer, olhe, eu quero lhe dizer que sou casada com esse homem que você está pegando, ele é casado, você não sabia, mas ele é casado há 38 anos, largue dele. Ela só iria levar esse... Hoje, setembro de 2018, uma mulher ainda pensa desta forma. Eu disse, minha, não vai fazer isso não, converse com ele. É com ele que você tem que conversar, não é com a outra não. Vai buscar outro que para porrada? Ou para um paro ímpar? Então quer dizer, nós temos esse problema com a dor porque, primeiro, não aceitamos de uma forma ativa, como eu disse no início, e pior, nós não queremos enfrentá-la. Não queremos enfrentar as nossas dores. E elas vão ficando ali, momentaneamente esquecidas, mas lá uma hora ela vem, surge, joga suas garras, arranha o seu coração, você sangra, chora, depois elas recolhem, porque elas continuam ali. É preciso que nós tenhamos esse compromisso, gente. Esse compromisso conosco. Dor pode estar convivendo com alegria, sim. E vocês querem ver uma coisa excelente?
para conduzir a dor, se autorridicularize para você mesmo. Não precisa ser para ninguém. Para você mesmo. Você chega, se olha assim no espelho, assim, mas você está alinhado, viu? Vou lhe dizer. Zorra, você deve ter sido uma miséria desgraçada em vidas passadas, viu? E passe a rir. Sabe? Olha, passe a ter efeito imediato semelhante ao que você tem de efeito retardado quando você cai. Quando cai na rua. Quando você cai na rua, você levanta, não quer que ninguém perceba, você finge que não foi com você, olha para um lado, né? Assim, ninguém olhou. Mas depois você lembra, aí você acha graça. Meu Deus, eu caí parecendo uma jaca. Será? Mas o certo é que a gente tem que ir nos ajustando, não é? Temos que aprender a nos ajustar nas questões da vida. E hoje em dia, quanto ajuste estamos precisando fazer? Porque está tudo muito adusto, tudo muito hostil, não é? Está tudo muito dolorido, muito feroz.